E qual é a sua posição acordo a política exterior brasileira, Bolsonaro e Lula? Qual é a sua Tá. opinião? E se você acha que mudou algo? Sim, primeiramente agradeço por você ter me escolhido, né? Assim, para a gente conversar um pouco. Falo que não sou uma das maiores especialistas no assunto, né? Mas eu gosto de acompanhar e interagir, porque, afinal de contas, é o meu país e cada mudança externa ou interna, macro, microeconômica, a gente termina pagando a conta, sempre, né? Verdade. Então, assim, eu acho que a diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, a direita e a esquerda, como a gente pode falar, no âmbito socioeconômico, o governo Lula ele procura estar mais em harmonia com outros países da América Latina, que de mesmas bandeiras, né, Hum, de mesmos objetivos políticos, ou seja, de mesma ideologia. E para isso ele de certa forma a política ela abre mão do protecionismo nacional, né? Então, às vezes acontece dele abrir mão da proteção nacional hum, em prol de uma bandeira maior, visando uma, uma agregação com outros países. E qual é a minha posição em relação a isso? Eu acho que a gente perde um pouco como país, né? Porque, vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco. O Lula interviu aqui há pouco na Argentina, habilitando um valor astronômico, fazendo lobby com um banco internacional para que fosse cedido uma quantidade de dinheiro para a Argentina para apoiar o candidato da hora, né, o candidato de esquerda. Então, nossa. eu acho que se mistura muito a política nacional, né, com a ideologia partidária, né, com que eles acreditam. Então, na minha opinião, isso é ruim para o país. Tá? Já o Bolsonaro, como partido, eu acho, como partido não, como ideologia, ela é mais fomentada, ela é mais nacionalista mesmo, né? Se o extremo para mim não é bom em nenhum dos lados, mas eu vejo assim um crescimento melhor para o país com a política do Bolsonaro, com o que foi feito com o Bolsonaro. Bolsonaro, nos 4 anos, com pandemia, com guerra, a gente conseguiu fechar o ano no azul. Lula, em menos de um ano de mandato, a gente já está com um déficit econômico altíssimo. Então, assim, por que isso acontece? Porque para poder governar, ele faz muitos conchavos, muita politicagem. Né? Em palavras assim de leiga, tá? Ele usa muito dinheiro nacional, dinheiro público, para se manter no poder, né? E não tem limites, na minha opinião, assim, não tem limites para que dê certo. Então, não prioriza realmente o Estado, né? Não Hum, prioriza. Então, ele vai fechando conchavos. Acredito muito mais no Estado menor, né? uhum, E acredito que o Estado menor ele tem que ser responsável pelas coisas que são prioritárias. Ele precisa investir em educação de qualidade, em saúde, em segurança. O Estado ele não tem que ser dono de grandes empresas, até porque ele não gerencia bem essas empresas. Ele troca cargos, ele faz política, né? Para a gente não é uhum. interessante. Quando a gente deixou de ser estatal para uma Vale, que é uma multinacional hoje, essa empresa ela deixou de faturar, ela ganhou em faturamento mais de 100 vezes o valor que ela tinha quando era estatal. Mesma coisa a gente fala com a empresa de a Eletrobras, a gente fala, há 10 anos atrás a gente não tinha telefone móvel, então assim, a partir do momento que a gente dá às empresas que precisam gerar lucro e a responsabilidade de atuar naquilo que elas são boas, eu acredito que o Estado ele tem que se responsabilizar pelo Estado. Eu acredito muito mais na política externa conservadora, de direita, do que a política externa hoje tida como de esquerda socialista. Então, essa é a minha posição como brasileira, tá? Eu acho Muito, que é só. muito obrigado, Ira, muito obrigado. E você, como a futuro, você acredita uma política exterior brasileira forte? Ou qual é a visão de um brasileiro acordo com suas relações exteriores, tanto
tanto para a Latam como para as organizações e para os países maiores, porque agora Brasil é um ator muito importante para a África, para a Ásia, mas você como olha isso a futuro? Então, eu entendo, eu vejo que dentro dessa é, 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 um, tem um lado bacana do governo atual, de fato, ele abre mais o contato, né? Ele é mais aberto a políticas exteriores. O governo anterior, que era o do Bolsonaro, era um governo mais fechado, tanto é que quando o Lula ganhou, muito se comemorou no sentido de voltar a conversar com a França, a É. própria China, enfim, tem um jogo de cintura melhor, né? Mas é como eu digo, assim, eu sou muito desconfiada, porque eu sempre vejo más intenções nisso tudo.